Sockets TCP. Agora que aprendemos os fundamentos do modelo cliente-servidor, podemos analisar como acontece a comunicação entre cliente e servidor em uma rede. Os dispositivos interessados em estabelecer uma comunicação em rede têm de ter uma identificação. O servidor, por exemplo, precisa de um identificador, para que os clientes consigam encontrá-lo na rede, que pode ser um endereço IP, Internet Protocol, ou um nome, hostname. Os clientes podem não ter conhecimento do endereço IP do servidor, mas, pelo menos, seu nome deverá ser conhecido. Para os dispositivos em uma rede não importam os nomes dos computadores, apenas seus endereços IP, mas, para os seres humanos, é mais conveniente decorar nomes em vez de números. Por essa razão, o sistema DNS é utilizado para fazer a resolução de nomes, ou seja, converter nomes de servidores aos respectivos endereços IP. O Domain Name System, DNS, fornece um serviço que mapeia nomes simbólicos legíveis por seres humanos para endereços de computadores. Navegadores, softwares de e-mail e a maioria dos outros aplicativos da internet usam o DNS. O sistema fornece um interessante exemplo de interação cliente-servidor, pois o mapeamento não é executado por um simples servidor, Comer, 2016, p63. Uma vez que o servidor foi identificado, é preciso identificar o serviço que pode oferecer. Nesse sentido, podemos considerar que um servidor pode atender diversos usuários, bem como oferecer variados serviços. De modo análogo, uma empresa pode estar instalada em um prédio que abriga, ainda, muitas outras empresas. Como um carteiro poderia saber, precisamente, onde entregar uma correspondência se no envelope da carta estivesse escrito apenas os dados que identificam o prédio? A identificação do serviço é dada pelo número de porta, um código de 16 bits, utilizado pelo sistema operacional para endereçar as requisições dos processos clientes aos serviços adequados em um servidor. Uma requisição com a correta identificação do servidor segue a estrutura apresentada no quadro 1.1. Descrição, protocolo, endereço _IP, número _porta. Exemplo 1, http://192.168.1.120.2.5. Exemplo 2, http://mailserver.com2.25. Quadro 1.1 Endereço de socket. Fonte, elaborada pela autora. O quadro 1.1 apresenta dois exemplos de identificação de servidor e serviço. Na primeira linha, temos um descritivo, que apresenta o protocolo, seguido pelo endereço IP e a porta. No primeiro exemplo, o protocolo utilizado é o HTTP, Hypertext Transfer Protocol, seguido de dois pontos e barra, endereço IP vem em seguida, em um campo que pode ser substituído pelo nome do host correspondente. Por fim, o número de porta, que nesses exemplos, corresponde à porta número 25. O conjunto de endereço IP, ou hostname, mais o número de porta podem ser denominados endereço de socket. Em programação de computadores para redes são usadas APIs, Application Programming Interface, para o desenvolvimento de aplicações que se comunicam na internet, ou até em uma LAN. Além do endereço de socket, o desenvolvedor de software deverá especificar se a aplicação será um processo servidor ou um processo cliente.
Isso porque as APIs de sockets possuem funções que, na aplicação, podem ser usadas tanto em processos do tipo cliente, quanto em processos do tipo servidor, mas há outras funções exclusivas para um ou para outro. Servidor accept aceita uma chamada entrante. Listen prepara o socket para uso do servidor. GetPername obtém o endereço do cliente. Quadro 1.2 Funções de uso exclusivo no processo servidor em programação com sockets. Fonte, adaptada de Comer, 2016. No quadro 1.3 é possível observar a programação socket voltada para funções do tipo cliente. Cliente Connect conecta com a aplicação remota. Quadro 1.3 Funções de uso exclusivo no processo cliente em programação com sockets. Fonte, adaptada de Comer, 2016. A seguir, podem-se verificar informações relacionadas às funções, tanto de processo servidor como de clientes em sockets. Servidor e cliente socket cria o socket. Recebe dados ou mensagens entrantes. Close termina a comunicação. Send envia dados. Quadro 1.4 Funções de uso no processo servidor ou no processo cliente em programação com sockets. Fonte, adaptada de Comer, 2016. Um serviço confiável é aquele que oferece a garantia de recebimento dos dados, ou seja, em caso de falhas na transmissão, automaticamente é feito o reenvio dos dados perdidos. Caso seja preciso prover um serviço confiável, é indicada a utilização de sockets TCP, Transmission Control Protocol. TCP é um protocolo da camada de transporte, orientado à conexão, cuja principal característica é prover a entrega de dados livre de erros e de forma ordenada, ao destinatário. Para a comunicação entre processos do tipo cliente e servidor sob o protocolo TCP, o processo cliente deve contatar o servidor. Desse modo, o processo servidor já deverá estar em execução e aceitando conexões. A dinâmica de criação de sockets TCP é a seguinte: cliente cria um socket TCP local, especificando o IP e porta do processo servidor. Servidor recebe solicitação de conexão. Cliente estabelece comunicação. Servidor cria um novo socket TCP, com o número de porta do processo cliente. Isso permite que múltiplas conexões sejam criadas com clientes diferentes. Exemplo de codificação. As figuras 2 e 3 exemplificam um sistema escrito com a linguagem Java, criado para prover uma comunicação confiável entre um processo servidor, figura 2, e processo cliente, figura 3. Figura 1.2 Exemplo de codificação do processo servidor em linguagem Java, utilizando socket TCP. Fonte, adaptada de Wikilivros, 2019. Na figura 1.2 podemos observar, na linha 3, que é criado um objeto socket do lado do servidor, em que o número _ porta deverá ser trocado pelo número de porta pela qual o processo cliente usará para conectar ao servidor. O laço de repetição infinito da linha 4 permite que o processo servidor seja executado continuamente. Na linha 7, vemos que, quando o processo cliente se conectar ao processo servidor, será criada uma conexão virtual entre os envolvidos na comunicação.
Daí em diante, é feita a troca de dados de input, recebimento no servidor, e output, envio pelo servidor. Reflita. Os endereços de socket, numa conexão entre cliente e servidor, são diferentes para cada lado da comunicação, ou seja, existe uma porta e um endereço IP para o cliente, e outra porta e endereço IP para o servidor. Eventualmente, endereços de porta podem ser os mesmos, mas endereço IP não deve se repetir, visto que representa um identificador único da interface de rede de um computador. Pense nas formas de verificar quais conexões estão abertas no seu computador neste momento. Considere, ainda, que mesmo com seu navegador fechado, pode existir comunicação do seu computador com diversos outros sistemas da web. Figura 1.3, exemplo de codificação do processo cliente em linguagem Java, utilizando socket TCP. Fonte, adaptada de Wikilivros, 2019. A figura 1.3 exemplifica uma aplicação que executa o processo cliente. Podemos verificar que a linha 3 cria um socket, em que está escrito o nome _ do servidor, e deve ser substituído pelo hostname ou pelo endereço IP do servidor. Os objetos info do servidor e info para servidor, das linhas 5 e 7, serão ligados ao socket para enviar e receber cadeias de dados. A função close, que foi vista no quadro 4, foi implementada na linha 11, e expressa a intenção, no cliente, em encerrar a comunicação. Atividade. Sobre identificação de portas e hosts em comunicação usando sockets TCP, assinale a única alternativa correta. A. Em um sistema cliente, para criar um socket não é preciso identificar o servidor, mas é preciso identificar o cliente. B. Em um sistema cliente, para criar um socket é preciso identificar o servidor e a porta. C. Em um sistema servidor, não é necessário identificar número de porta. D. Em um sistema cliente, a função accept significa que o cliente está aceitando chamadas de servidores. E, usando sockets TCP não é possível estabelecer uma comunicação segura. Verificar resposta. Sockets UDP. Iniciamos este tópico destacando que, segundo Comer, 2016, na internet, todos os serviços são fornecidos por aplicações que utilizam ou o paradigma de fluxo, como é o caso de sockets TCP, ou o paradigma de mensagem. Este último oferece um serviço sem garantias de entrega dos dados ao destinatário, ou seja, um serviço de comunicação não confiável. A implementação da troca de dados entre programas sem garantia de recebimento é feita usando sockets UDP. UDP, User Datagram Protocol, é um protocolo da camada de transporte não orientado à conexão, indicado para transmissões de dados não sensíveis, ou seja, dados que podem ser perdidos sem prejuízo para a comunicação. Assim como os sockets TCP, os sockets UDP também contam com a identificação de servidor e serviço, IP ou hostname e número de porta. No entanto, a principal diferença do socket UDP, em relação ao anterior, é que o processo cliente UDP pode criar um socket e enviar dados para processos servidores diferentes. Figura 1.4, câmera de vídeo com transmissão ao vivo. Fonte, FreePicCom.
A utilização de sockets UDP é mais indicada para transmissões cuja perda de dados não é um problema, mas o envio de dados atrasados ou o reenvio de dados que talvez tivessem chegado com erro resulta em uma comunicação prejudicada. Nesse sentido, podemos considerar uma transmissão ao vivo de uma partida de futebol pela televisão. Uma série de imagens estão sendo enviadas de modo contínuo aos clientes, de maneira a produzir um vídeo. Considere que o processo servidor identificou que uma parte da sequência de imagens não foi enviada corretamente, e, após alguns milissegundos, fizesse o reenvio. Sabe-se que a imagem seria reproduzida pelo sistema cliente, após o tempo de processamento mais o tempo de tráfego. Nessa situação, na apresentação de uma imagem, considerando um cenário bastante dinâmico como uma partida de futebol, pode ser mais relevante descartar as imagens atrasadas e continuar a reproduzir o conteúdo que vem sendo recebido no processo cliente. Por essas razões, e pelo fato de o protocolo UDP ser mais simples que o do TCP, sockets UDP são mais indicados para aplicações com transmissão de fluxo de áudio e vídeo. Exemplo de codificação. As figuras 1.5 e 1.6 exemplificam a codificação dos processos executados no servidor e no cliente, com a implementação de sockets UDP. Figura 1.5, exemplo de codificação do processo servidor em linguagem Java, utilizando socket UDP fonte, adaptada de Oracle, 2017. Na figura 1.5, foi criado um socket UDP de nome S na linha 4, número _ porta indica a porta que o servidor receberá dados. Na linha 10, foi criado um objeto Datagram Packet, nomeado info do cliente, que permitirá capturar dados que possam identificar a origem dos dados, como IP e porta do remetente, e o tamanho do que foi recebido. Figura 1.6, exemplo de codificação do processo cliente em linguagem Java, utilizando socket UDP. Fonte, adaptada de Wikilivros, 2019. Na linha 6, foi criada uma string, para a qual foi atribuída o nome do servidor. Podemos observar que, na linha 9, o endereço IP do servidor é obtido e atribuído à variável address. Isso é útil, pois, mesmo que o servidor mude de endereço IP, a aplicação continua funcionando. A função send, na linha 15, envia uma requisição ao servidor, cuja resposta é recebida através da função receive, na linha 18. Quando se compara o uso de sockets TCP e UDP, pode-se identificar desempenho superior na utilização do protocolo UDP, pois não há perda de tempo com verificações e retransmissões. Entretanto, como no UDP não há controle de fluxo, pode haver um gargalo na transmissão, quando a capacidade de envio de dados pelo processo cliente for muito superior à capacidade de recepção do processo servidor.